Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim, vamos falar com Deus. Mais uma edição do programa Palavra Profética. Estou aqui ao vivo. Por que, pastora Ivna, não já era para a senhora estar na estrada? Não já era para a senhora estar viajando? Pois é. Deus, o Senhor, mudou os planos e nós, como bons filhos e obedientes e confiantes no Pai, preferimos dar um passo para trás para que depois viéssemos dar um salto bem maior para frente. Nós estávamos, é claro, já na expectativa de 2 grandes eventos hoje em Juazeiro, mas Deus, o Senhor, mudou os planos. E quando nós somos guiados, não mais pela nossa vontade, pela nossa vaidade, pelos nossos projetos, verdadeiramente, o nosso amanhã, ele não nos pertence. A gente pode estar aqui agora e amanhã pode estar com o Pai. E se for plano de Deus, ele pode fazer o que fez comigo, abreviar os dias e me manter por aqui mais um período. Para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade nesta terra. Então é isso que aconteceu. Nós estávamos há pelo menos 25 dias tentando, planejando, trabalhando em busca de comprar as passagens aéreas para ir ali para aquela cidade. Eu confesso a vocês que durante esses 25 dias não medimos esforços, todas as madrugadas, que a gente entrava mais na madrugada, para procurar passagem que tivesse com um preço mais acessível, mas todo o nosso esforço foi realmente em vão. E depois foi que eu fui perceber que era feriado ontem e que estava tendo uma feira lá no Crato, e por ocasião disso, tudo só colaborou para que não tivesse passagem. No primeiro momento, as passagens estavam em torno de 3.500. E quando já foi no último dia que eu tentei procurar passagem, estava no valor de R$8.000. Eu digo, não, isso não tem lógica, isso é ilógico. Estou acostumada a viajar e os preços não são nada disso. E aí fiquei preocupada. Pastor Hilton chegou para mim e disse, Ivna, esse negócio não está legal, vamos orar, adia esse negócio. Eu disse, eu não posso, menina, é um evento grande, eu não posso fazer isso de maneira alguma. E aí domingo, de sábado para domingo, ele teve um sonho que eu estava indo embora, me despedindo, assim, na maior frieza do mundo, e não olhava nem para trás. E ele tinha que ficar ali com Samuel, consolando Samuel. Um sonho que realmente deixa a gente, assim, pensativo. Isso foi de sábado para domingo, ele me contou isso ao meio-dia, e quando a gente continuou o dia trabalhando, fazendo a obra, e eu preocupada, irmãos, eu nunca me preocupo com viagem, eu sou tão desligada ao ponto de nem ligar para confirmar, porque eu acredito tanto que já está certo, que está marcado, que está agendado, que eu não sou mulher para desmarcar convite, nem evento, e nem acho legal quem faz isso com a gente, tá entendendo? Então eu particularmente sou muito descansada e confiante, essa é que é a grande verdade. E nessa ocasião em particular, nesses 25 anos de pregador itinerante, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E ali naquela ocasião, eu, coração angustiado, atribulada, segunda-feira, procurando passagem, terça-feira procurando passagem, justamente na terça-feira, quando eu acordei de manhã, angustiada, olhei a passagem, estava esse valor de 8.300. E aí eu bati o martelo e disse, eu vou de carro. Vou agora procurar resolver as coisas e vou eu guiando, porque não faz sentido pagar uma passagem aérea tão cara se eu vou aqui tão perto que eu posso ir dirigindo. E naquela ocasião, meu marido angustiado, ele não é de ficar angustiado, eu estou acostumada a viajar para todo canto, sozinha, e ele não diz nada. E aí, nesse momento, ele estava ali, assim, apreensivo e beleza, vamos trabalhar. E quando eu voltei, dobrei meu joelho e disse, hoje eu vou resolver tudo. Isso foi justamente na quarta-feira, desculpa. Dobrei meu joelho 2 da tarde para orar e apresentar ao Senhor como ia ser feito isso, como eu ia me deslocar. Irmãos, e pasmem vocês, eu dormi de 2 às 3h30 de joelho e não orei. E quando eu me levantei 3h30 com as pernas dormentes, nunca aconteceu isso. Eu joguei na cama e dormi até 5h30. Meu Deus, a tarde inteira que eu teria que ter alugado o carro, ter ido resolver tudo, eu simplesmente desmaiei e acordei com o Samuel saltando em cima de mim 5h30 da tarde. Eu digo, vala-me Jesus, e agora? Eu tenho que viajar amanhã e não tenho nada para carro alugado, não tenho nada. E agora? E me levantei, chegou uma irmã lá em casa com os pães, e aí eu fui comer pão com café. Eita glória, coisa que eu acho bom. Pão com café e ovo é uma delícia.
E aí eu com medo daquele, pois menina, fica aí que agora eu vou tentar ali ligar para localizar este carro e vou. Quando eu me sento para ligar, a irmã liga e diz: pastora Ivna, pelo amor de Deus, atenda. Quem atendeu foi até a Suzana, que eu não estava podendo atender, para resolver isso. Ela disse que era algo muito sério. Eu digo: então pronto, peraí que eu vou atender. Quando eu atendi, esta mulher estava num pranto de choro e disse: pastora, não dá para falar. Eu vou gravar e vou mandar. E ela mandou dizendo que tinha tido um sonho na madrugada, de justamente da terça para quarta comigo, que eu estava pegando um carro para viajar e no meio dessa estrada eu ia numa velocidade muito grande e eu batia num carro e eu morria. E ela via quando eu ficava naquela situação totalmente destruída naquele abarroamento, né? E ela ficava em desespero, olhando para o céu, puxando os cabelos, que ela é muito próxima de mim. Ela dizia: meu Deus, por que que tu fez isso, Senhor? Por que tu permitiu uma coisa dessa? E ela voltava e ela tinha que dar notícia. E quando ela chegava, uma amiga nossa estava lá e ela contava esse sonho para irem para o velório. Quando chegava lá, irmão, era uma multidão. Carros e ônibus e lotações de pessoas vindo dos 4 cantos da terra e o povo se jogava no chão. Meu marido arrancava os cabelos da cabeça, dizendo: meu Deus, o que vai ser da minha vida sem a minha mulher, com essa criança? E ele tinha tido sonho na noite passada, justamente eu indo embora e ele ficando, cuidando do Samuel sozinho numa situação super difícil. E naquele momento que ela contou aquele sonho, eu fui pro meu quarto orar. Eu digo: Deus, me revele, tu fala comigo através da palavra, eu sou usada para as nações nesse dom tão lindo da ciência que tu me deu. Fala comigo se eu devo ir ou não, porque eu creio em sonhos, mas eu também acho que tu pode dar livramento. E eu posso orar e tu pode livrar. E quando eu dobrei meu joelho ali em oração, era 6h18 da tarde. Quando eu abri a minha Bíblia, eu abri justamente em Jeremias, capítulo de número 31, versículo do 15 ao 17, que fala de uma forma muito clara: e em Ramá se ouve um choro, e Raquel chora a perda do seu filho. E é muito amargurado o choro desta mulher. E quando eu vi aquela mensagem, aí o Senhor disse para mim de forma muito clara: eu estou te dizendo o que vai acontecer, você é quem vai obedecer. E naquele momento, quando eu fui descendo ali, a leitura diz: pare de chorar, Raquel, enxugue as lágrimas do teu rosto, porque há recompensa para o teu trabalho e há esperança para o teu futuro. Então, acabou de confirmar tudo, né? Ou seja, que eu parasse de chorar naquele momento, porque havia recompensa para o meu trabalho e um futuro, com certeza, brilhante ainda, que o Senhor prepararia, ou melhor, que ainda tinha por fazer na minha vida. Então, ali estava na minha mão, ir ou não. E eu disse: Senhor, eu vou ficar aqui mais um pedacinho. Vou ligar para os irmãos e vou ver o que é que eles dizem. Irmãos, dia assim, uníssimos, sem nem gaguejar, eles disseram a mesma coisa. Que história é essa? Nós iremos remarcar o evento e tudo ficará bem para a glória de Deus. Se Deus está revelando que não é o tempo, então fique aí que Deus vai estar preparando. E para a glória de Deus já está remarcado a nossa ida para Juazeiro no mês de julho, 21, 22 e 23. Serão, dia 23 eu retorno, dia 21 nós faremos aí 2 eventos. E pasmem vocês, as passagens de 8 mil baixou para R$400. Então, verdadeiramente, era Deus fechando as portas para que eu não fosse. É Deus sinalizando. Quando nós obedecemos a Deus, nós com certeza padecemos nunca, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o pastor Hildo já está com a gente aqui, e ele vai, é claro, dar uma palavra ao teu coração. A hora não espera por ninguém, e nós estamos aqui justamente para dizer isso para você, que em alguns momentos é melhor recuar, né, pastor Hildo? É melhor recuar a ter que passar na frente do Senhor e abortar planos e projetos que não tenham para a nossa vida. Por isso eu creio que o novo tempo de vitória está chegado para mim e para a sua vida. Amém, pastor Hildo? Glória a Jesus por isso, por tudo que aconteceu, pelo despertamento, pela revelação que o Senhor nos deu nesse momento de dificuldade, nesse momento que poderia se tornar uma grande tragédia para nós. Deus, pela sua misericórdia, veio revelando através de várias pessoas que não era o momento. Provérbios capítulo 16, versículo 22, Salomão vai dizer: o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é
a sua estultice. Ou seja, aqueles que têm entendimento no que Deus quer falar, no que Deus está mostrando, são dirigidos pela vontade de Deus e param diante dos seus desejos para que Deus cumpra na vida deles o que Deus quer cumprir. Enquanto que o tolo, ele é movido pela vaidade, ele é movido pelos impulsos e com isso ele fica à mercê das circunstâncias que pode até mesmo chegar ao final da sua vida ou ele acabar com todos os seus projetos através das suas decisões infelizes que comprometem toda a sua história e a sua caminhada. Temos motivo de sobra, sim, para louvar a Deus pelo que Deus não permitiu que viesse a acontecer, mas ao contrário, Deus foi glorificado em cima dessa mudança, dessa transformação, desse projeto que com certeza irá acontecer no tempo certo para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas vamos trazer a palavra nessa manhã, pastor, aí, para todos os irmãos que esperam, amém, que nos escutam, que estão, amém, nesse momento se disponibilizando para glorificar o nome do Senhor através de suas vidas, que se conta na Epístola aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. É claro, querido, que esta palavra que Deus alimentou meu coração nesta manhã, quando eu orava e pedia a direção do Espírito Santo, foi em cima desse propósito que Deus criou, ou em cima dessa situação que Deus revelou para que nada viesse a acontecer na vida da sua serva. E como igreja, tanto ela como todos nós, vivemos na dispensação do Espírito Santo. E viver na dispensação do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito, quando o Espírito nos dirige através da voz que clama no coração. Porque do coração, diz a Bíblia, que procede todas as fontes. E o tema dessa mensagem é: Deus cuida da sua igreja. Eu não tenho a menor dúvida que esse cuidado de Deus é que nos faz crescer, é que nos faz amadurecer, é que nos faz triunfar e vencer na nossa caminhada espiritual. Mas eu queria falar algo nessa manhã a respeito do que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui nesse capítulo 8 da Epístola aos Romanos, quando vai falar da intercessão do Espírito Santo na vida da igreja, ou na vida de todos aqueles que vivem na dependência de Deus e que têm o propósito de glorificar e exaltar o nome de Jesus através das suas vidas. E quando eu digo que Deus cuida da sua igreja, é porque nós fomos constituídos igreja a partir do momento que fomos revelados através do Espírito Santo pela sua palavra. E com isso, nós vivemos hoje de uma maneira diferenciada para que tudo que aconteça em nossa vida, o nome do Senhor seja exaltado. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 8, que é a base da nossa ministração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo os seus propósitos. Queridos, viver o Evangelho não é uma tradição ou uma opção religiosa.
é uma decisão pessoal e particular que todos nós tomamos em participar das aflições de Cristo para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que Paulo, conversando com o jovem pastor Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 3, ele vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, preparando Timóteo para uma realidade que muitos que estão na igreja desconhecem, quando acham que viver na igreja ou estar na igreja é um lugar de acomodação ou é um lugar de descanso. É ao contrário. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Isso significa dizer que nós vamos ter que nos esforçar para ser merecedores desse reino, ou para que venhamos vencer as etapas negativas em nossas vidas. Paulo, aqui nesse texto, em particular, está falando da intercessão do Espírito Santo na vida de todos aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Queridos, sem enfatizar o verbo cuidar, é isso que Paulo está dizendo. Por isso, Paulo não murmurava diante das adversidades, mas cantava até mesmo dentro da prisão. Isso significa dizer que Paulo em nenhum momento ele se abatia quando era provado ou se abatia quando era confrontado pelas adversidades na sua vida, porque Paulo cria no projeto de Deus. Paulo tinha fé suficiente para acreditar que todas as promessas de Deus seriam cumpridas na sua vida. E quem conhece a história de Paulo, quem já leu as cartas de Paulo, principalmente em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 7, quando no seu último diálogo com o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa está à minha espera, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Paulo já era um homem velho, Paulo já estava se preparando para a sua última viagem missionária, Paulo já ia para Roma, aonde era o seu destino final, mas Paulo aqui, finalizando essa conversa com Timóteo, ele, além de agradecer a Deus, ele está confirmando tudo que Deus prometeu na sua caminhada para que Paulo glorificasse o nome de Jesus. Duas coisas eu gostaria que você aprendesse aqui. Primeiro, aqueles que são escolhidos por Deus com um propósito não tem como não ser provado, mas a presença de Deus é constante na vida dessas pessoas. E foi justamente isso que aconteceu na vida da pastora Ivne, nesse grande livramento, porque creia nisso, foi um grande livramento na vida da pastora Ivne, porque não foi apenas eu, mas várias pessoas ficaram também impactadas com a revelação de Deus em nossas vidas, para que viesse ser confirmado que essa viagem não era uma viagem direcionada pelo Espírito de Deus para aquele momento, mas que no momento certo aconteceria de uma maneira diferente. E quando Deus muda os planos, pode ter certeza de uma coisa, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É o que vai acontecer nesses eventos. Desculpa, e vocês que são do Juazeiro, podem se preparar, que nesses dias a glória de Deus vai ser abundante naquela cidade. A segunda coisa que eu aprendo aqui, todas as lutas que nós passamos é para arredondar em honra e glória ao nome do Senhor. Todas as adversidades que Paulo enfrentou, todas elas, Paulo se tornou uma referência de milagre. Paulo se tornou um canal de bênção nas mãos de Deus para aqueles que eram impactados pela glória de Deus que estava através da vida de Paulo. Queridos, aqueles que vivem a essência da palavra são obrigados a carregar as marcas da cruz, porque não existe evangelho sem marcas da cruz. E a marca da cruz hoje não é aquela marca que tinha nas mãos de Jesus, feita por aqueles escravos.
mas são as dores que são geradas pelos sentimentos que existem em cada um de nós. Quando nós abandonamos os nossos prazeres e os nossos desejos para que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Quem conhece a história de Paulo, quando Paulo ainda foi chamado com o nome de Saulo, que era perseguidor da igreja, que era um cultivador da lei, que era um judaísta por excelência, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 16, a Bíblia vai dizer, quando o chamado de Deus na vida de Saulo, que posteriormente se torna Paulo, vai dizer que ele é chamado para sofrer pelo Evangelho. E muitas vezes nós não entendemos isso. Queridos, sofrer pelo Evangelho, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, que é encomendar a nossa própria alma. Aleluia. Isso porque a nossa luta, querido, não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. São contra as forças demoníacas. Por isso que Paulo não temia as lutas, mas reconhecia que todas as permissões de Deus na sua trajetória eram oportunidade de crescimento espiritual. Pessoas que Deus tem propósito em suas vidas não estão presos às circunstâncias, mas são condicionadas a alcançar o que Deus tem determinado para as suas vidas. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. E para dar um exemplo categórico, para mim e para você, para todos a nós que ouvimos essa palavra nessa manhã, eu vou trazer a vida de José, para que nós possamos compreender melhor o que Deus está falando. No capítulo 45 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer no versículo 7 e no versículo 8, algo que poucos têm conhecimento, para que você entenda que pessoas que são chamadas por Deus como propósito, suas vidas não estão presas às circunstâncias, mas condicionadas a alcançar o que Deus tem determinado na sua vida. Até porque foi isso que Deus falou no versículo 30 do capítulo 8 da Epístola Romana, a qual nós lemos, que diz assim, no versículo 7 e 8 do capítulo 45 do Gênesis: pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra no Egito. Eu quero só lembrar para você que José, filho de Jacó, era neto de Abraão e sobrinho de Isaac. Essa parentela que foi salva pela vida de José, continuou toda a descendência de Abraão até chegar a cada um de nós. Por isso, nessa manhã, não reclame daquilo que você está passando. Não se surpreenda diante daquilo que Deus possa estar impedindo na sua vida. Pode ser um grande livramento, pode ser algo que Deus está gerando, muito maior e muito melhor do que as tuas expectativas geraram, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que nesse dia você possa apenas se determinar a exaltar e glorificar o nome de Jesus. Mais uma vez, nós estamos gratos pelo que Deus fez na vida da pastora Ivne, e estamos aqui nessa manhã, estivemos ontem num grande culto, glorificando e exaltando o nome do Senhor, através do que Ele fez, que foi esse grande livramento. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Quero aproveitar e pedir desculpa, a voz está cansada, a voz está rouca, preguei na terça, preguei ontem, foram 2 grandes cultos que Deus nos deu naquele lugar, irei pregar novamente no domingo, por isso eu tenho que descansar um pouco aqui a voz, até porque quem não me conhece, saiba que eu não sou mais nenhum menino, não sou mais nenhuma jovenzinha como a pastora Ivne. Eu sou um pouco mais velho do que ela, há alguns dias, por isso é natural que aconteça esse cansaço. Mas fica essa palavra no coração, que Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí, bela palavra, ele pregando ali, eu me acabando aqui de chorar, né? Pela gratidão ao Senhor que cuida tão bem, né, da nossa vida. E eu creio que Deus tem muita bênção por fazer para nos entregar, porque Ele é fiel. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. A gente vai aqui de música e volta já, orando pela sua vida.